Salve galera The House, como que vocês estão? Eu estou muito bem, que bom que você está assistindo esse vídeo. Isso significa que você quer mais de Deus, que você está buscando mais de Deus, e isso alegra o coração do nosso Pai, porque Ele tem uma palavra para você hoje, uma palavra que vai te tocar, uma palavra que vai trazer uma reflexão. Então convido vocês nesse momento a abrir a Bíblia em Mateus 18, nós iremos ler a partir do versículo 34 até o 35. Enquanto vocês abrem, eu estarei orando para que Deus possa falar conosco, amém? Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor seja real nas nossas vidas, em nossa casa, onde nós estivermos, Senhor. Que neste momento nós, apesar das distâncias, Pai, nós estejamos conectados em um só Espírito, Senhor. Que neste momento a Tua palavra venha falar em nosso coração, ó Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai. E aonde essas pessoas estiverem, Senhor Deus, elas sejam tocadas. Nós repreendemos toda ação do diabo, toda ação de Satanás seja agora anulada em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Então vamos ler o Mateus capítulo 18 a partir do versículo 34, que diz o seguinte: Irado seu senhor entregou aos torturadores até que o pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Isso é Jesus que estava declarando. Para nós entendermos um pouco, Jesus estava com os seus discípulos conversando a respeito de como se comportar perante a sociedade, como se comportar como igreja, e então Pedro chega falando com Jesus a seguinte pergunta: Jesus, quantas vezes nós precisamos perdoar os nossos amigos, perdoar aqueles que nos machucam? E Jesus então manda essa parábola a respeito do servo impiedoso, né? Então, para resumir para vocês, Jesus então começa dizendo a seguinte palavra: o reino dos céus será como? E eu gostaria já de colocar uma observação nesse momento, que quando Jesus fala, o reino dos céus será como, isso significa que a vontade de Deus é que nós venhamos agir dessa forma, que o reino dos céus será manifestado na terra se nós fizermos dessa forma. Então é a primeira observação, nós já podemos aprender, se nós aprendermos hoje o que eu falarei para você, você realmente agirá como o reino dos céus. E aí Jesus então começa a falar que tinha um servo que devia um alto valor para o seu patrão, que a dívida era de 10.000 talentos de prata. Isso hoje equivalaria em torno de 850 milhões de reais. Alguém tem aqui esse dinheiro para pagar? Eu não. Acredito que quase ninguém aqui tenha. Mas o servo estava devendo tudo isso, 850 milhões de reais. Então o Senhor chama esse servo e pede para ele pagar. E nisso o servo então fala: Senhor, me perdoa, mas eu não tenho esse valor, eu não tenho como pagar essa dívida, então tenha paciência comigo. E aquele patrão então, ele se enche de compaixão, ele se enche de amor e fala para aquele servo: servo, a sua dívida está perdoada, vá em paz. Então aquele servo muito feliz vai embora, né, feliz que tinha sido pago aquela dívida de 850 milhões de reais, e chega para um amigo que estava devendo 3.500 reais, e ele fala: ei amigo, você está devendo 3.500 reais para mim, paga, eu preciso desse dinheiro, eu preciso que você me pague agora. Então aquele colega de trabalho diz: cara, eu não tenho esse dinheiro, eu não posso te pagar, tenha paciência comigo. Então a palavra de Deus diz que aquele servo pega ele pelo pescoço, pega o amigo dele pelo pescoço e fala: você vai me pagar, senão eu vou jogar você na prisão. E aquele servo, infelizmente, sem dinheiro, é jogado na prisão. E nesse momento alguns amigos veem aquilo acontecendo e vão lá falar com o patrão do servo sobre o que havia acontecido. Então o patrão furioso chama aquele servo que ele acabou de perdoar a dívida e diz: ei, vem aqui, que história é essa? Eu acabei de pagar uma dívida, acabei de esquecer de te perdoar de 850 milhões e você não perdoa a dívida do seu amigo de 3.500 reais, que história é essa? Dessa forma você vai ser lançado na mão dos torturadores e na prisão até que você pague a minha dívida. Então Jesus encerra com o versículo que acabamos de ler: que assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Deixa eu te perguntar, este ano, estamos em abril, alguém deu uma mancada com você? Ou você deu alguma mancada com alguém? Você se arrependeu? Você pediu perdão? Você perdoou essa pessoa? É sobre isso que nós falaremos, sobre o perdão. Jesus aqui está querendo nos ensinar a respeito do perdão, para que nós não sejamos igual ao servo impiedoso. Então, provavelmente nós já demos alguma mancada com alguém, ou então já recebemos alguma mancada de alguém e já perdoamos ou não, mas a gente passou algo parecido como esse servo e esse senhor. E Jesus quer falar exatamente isso conosco. A primeira lição que Jesus quer nos ensinar é sobre o perdão ser libertador. O perdão é libertador.
quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, você fica com aquilo na sua mente. No seu dia a dia, às vezes você está trabalhando e você lembra da mancada que o cara deu com você, e você do nada lembra, poxa, aquele dia lá o cara me deu uma mancada, cara. Eu não perdoei ele, cara. Muito vacilo dele ter feito isso comigo. E você está trabalhando, às vezes você está tomando banho, vem aquilo de novo na sua cabeça, e lembra da mancada que o cara deu com você, ou até mesmo você que deu com alguma pessoa. E você vive preso naquilo, naquela situação, naquela lembrança, nessa ocasião. Então você vive preso. E veja que nessa parábola, o servo tinha sido perdoado pelo patrão, essa dívida gigantesca, só que quando o servo saiu e cobrou o amigo dele, ele não perdoou. E no momento que o patrão descobriu que ele não havia perdoado, ele mandou ele para a prisão. O que Jesus quer nos ensinar? Que o perdão, quando nós não liberamos perdão, nós viramos prisioneiros de nós mesmos. É a mesma coisa como se nós estivéssemos dentro de uma jaula, e estamos com uma chave chamada perdão, e a chave está na nossa mão, e o cadeado está na nossa frente. É só nós colocarmos o perdão naquele cadeado e abrir, e estaremos livres. Só que muitas vezes nós não perdoamos e vivemos presos a isso. Então o primeiro desafio para você é: pense, veja se tem alguém que você precisa pedir perdão, ou então veja se tem alguém que te magoou, já pediu perdão para você e você não liberou. Mas seja livre disso, seja livre dessa jaula que te prende, que é a chamada falta de perdão. Perdoe e seja liberto disso, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Espírito Santo venha para tocar você e lembre de alguma situação onde você precisa falar com alguém, talvez seja o seu pai, a sua mãe, o seu amigo. Às vezes você está brigado entre família, cara, e você ainda não liberou perdão. Se liberta, saia disso, peça perdão, se arrependa, para que você possa viver livre disso. Então essa é a nossa primeira lição que Jesus nos ensinou. A segunda lição que Jesus nos ensina: perdoar é ser a imagem e semelhança do nosso Deus. O Senhor Jesus nos perdoou, e nós somos cristãos, então nós devemos procurar ser a imagem e semelhança dele. Se nós somos cristãos, nós procuramos ser a imagem dele e também seguir os mandamentos. E a palavra de Deus diz bem claro que um dos maiores mandamentos do Senhor é amar o teu próximo como a si mesmo. Cara, e como que nós vamos amar o próximo como nós mesmos? Perdoando. A pessoa te deu uma mancada, você vai demonstrar amor a ela perdoando. É assim que Jesus nos ensinou. Jesus disse para nós amarmos o nosso próximo como nós mesmos. Então, se nós gostaríamos de ser perdoados por algo, nós devemos perdoar também. Então, para você ser a imagem e semelhança de Deus, uma das formas é amando o próximo e perdoando. Não esqueça disso. Jesus está dizendo que se não perdoarmos nossos irmãos, nós seremos iguaizinhos àquele servo impiedoso. Nós faremos a mesma coisa, porque Jesus pagou o preço naquela cruz por amor a nós, e nós não estamos perdoando algo pequeno que aquele irmão fez para nós. Em Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui lendo a palavra de Deus que diz que nós precisamos ter as mesmas atitudes de Jesus. Se Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar. Aqui está mais um motivo para você perdoar, pois além de ser um dos maiores mandamentos por Jesus, é através do perdão que você ficará mais parecido com Jesus. Então seja mais parecido com Deus. Se você está buscando isso, ame o teu próximo através do perdão. Seja parecido com Jesus, seja o agente do céu aqui na terra, e seja igual a Jesus e perdoe e ame o teu próximo. Se você lembrar um pouquinho da nossa oração, do que o próprio Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, tem um momento que ele diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Jesus está nos ensinando que se nós perdoarmos, as nossas dívidas serão perdoadas. Ele está nos ensinando que somente seremos perdoados pelo Pai se nós perdoarmos os nossos irmãos. Na própria oração diz isso. E se nós, aí lembramos também que nessa oração diz: assim na terra como é no céu. Então o perdão é algo do céu que está aqui na terra. Quando nós perdoamos, é o próprio Jesus agindo em nós, perdoando aquela pessoa. Então seja a imagem de Jesus para essa pessoa e libere o perdão, ou então perdoe essa pessoa. E o terceiro ensinamento que Jesus nos ensina aqui, e é muito importante, eu gostaria que você prestasse muito bem atenção: perdoe para ser perdoado. Como nós falamos na oração que o próprio Jesus nos ensinou, para nós sermos perdoados,
nós devemos perdoar. E veja bem no versículo 35 o que o próprio Jesus diz a respeito disso. Ele diz que o próprio Pai Celestial perdoará vocês se vocês perdoarem o seu irmão de todo o coração. Então a única forma de nós sermos perdoados por Deus é se nós perdoamos os nossos irmãos. Isso significa que só herdaremos o reino dos céus se nós perdoamos nossos irmãos aqui na terra, para que o próprio Pai que está no céu nos perdoe e dê a chance de herdar os céus. A mesma forma que você usa para perdoar o próximo, Deus usará para te perdoar. Vamos refletir um pouquinho naquela dívida. A dívida do servo era de 850 milhões. Não era pouco dinheiro. Eu acredito que para alguém que estava devendo 850 milhões, nunca que ele teria condição de pagar essa dívida. E essa dívida é referente ao que Jesus sofreu naquela cruz. Ele pagou o preço por nós. Ele pagou uma dívida que é impagável por nós. Nós jamais pagaríamos essa dívida, que foi morrer na cruz por nós, para nos perdoar. E aí tem a dívida do servo com o amigo dele, que é 3.500. Essa dívida representa a mancada que o nosso irmão deu com você, a mancada que o irmão deu com seu amigo, e muitas vezes você não perdoa também, ou até mesmo a sua mancada com aquela pessoa. Essa dívida de 3.500 reais é insignificante perto da dívida que Jesus pagou na cruz. Então, cara, essa dívida, esse perdão que você precisa liberar para alguém ou pedir, é insignificante perto do que Jesus perdoou na cruz. Então pense nisso, reflita nisso. Se Jesus pagou todo o preço, um preço que você jamais pagaria, por que você não vai pagar um preço tão simples? 850 milhões perto de 3.500 reais não é nada, cara. Não é nada. Então por que você não libera o perdão? Por que você não pede perdão? Pense por um momento. Se Jesus usasse o mesmo critério que você usa para perdoar o seu amigo, você seria perdoado por Jesus hoje? Será que se Jesus chegasse agora, Guilherme, eu vou perdoar da forma que você perdoa as pessoas, será que Jesus ia me perdoar? Será que Jesus ia perdoar você? Neste momento, se Jesus chegasse aqui e falasse isso para você, você estaria em paz ou será que você estaria preocupado? Pense nisso. A mensagem que nós queremos deixar para você é exatamente isso: perdão. Se arrependa, peça perdão, mas também perdoe. E uma observação, cara: se você fez algum erro no passado, onde você já se arrependeu, mas isso fica dentro de você remoendo e você não consegue esquecer aquele erro, se perdoe, viva livre disso, cara, porque você já se arrependeu. A palavra de Deus diz: se você se arrepender, o próprio Senhor esquece as suas transgressões. Então não viva com isso pensando, não fique pensando, se preocupando com isso. Se arrependa, você já se arrependeu, então se perdoe e viva livre disso. Te convido a refletir nisso que eu acabei de falar a respeito do perdão. Se você perdoar alguém, você será perdoado. E reflita se não tem alguém na sua casa, no seu trabalho, na faculdade que está passando por isso, ou alguém que deu uma mancada com você e você precisa perdoar, cara. Reflita nisso. Comece a cumprir aqui na terra o que já está sendo cumprido no céu. Cumpra a oração que o próprio Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Lembra que lá no começo eu disse que Jesus, para a gente observar a respeito da frase, o reino do céu será como? É exatamente isso, cara. O reino do céu será como? A vontade de Deus será feita aqui na terra como é no céu. E o Senhor Jesus disse que o reino do céu aqui na terra será como o servo impiedoso. Se nós formos igual a ele, nós não herdaremos o reino do céu. Mas se nós fizermos ao contrário, nós seremos o reino do céu aqui na terra. E lembrando que no céu há liberdade. No céu há liberdade, então liberte-se dessa prisão que te aprisiona, que é chamada perdão. Lembre da chave, você está segurando a chave perdão, é só você colocar no cadeado e abrir. Seja a imagem e semelhança de Deus. No céu, todos estaremos no céu, aqueles que são imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Nós só herdaremos o reino do céu se nós sermos Jesus aqui na terra. Então nos céus haverá só pessoas parecidas com Jesus. Então seja imagem e semelhança de Deus. Você sendo imagem e semelhança de Deus, você herdará o reino dos céus e será perdoado pelo próprio Deus. E perdoe para ser perdoado, pois a mesma medida que você usa para perdoar as pessoas será usada por Deus para te perdoar.
Reflita nisso, e eu convido vocês nesse momento a fechar os teus olhos, onde você estiver. Se você estiver com teu pai assistindo, com a tua mãe, com a sua namorada, com seu amigo, ou seu irmão, quem for, segura a mão dele e ore junto. E se tiver algo para já pedir perdão, já comece a pedir nesse momento, cara. Comece a pedir perdão para essa pessoa, comece a pedir perdão até para o próprio Deus, alguma coisa que você fez, mas não deixe isso passar, não deixe isso te machucar mais ainda. Então convido vocês nesse momento a fechar os olhos e orar comigo. Deus, Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida daqueles que estão nos assistindo neste momento, Deus. Que, Senhor Deus, se há alguma intriga entre famílias, uma falta de perdão entre famílias, Senhor, que o Senhor possa nesse momento tocar, Senhor, e que o Teu amor, ó Pai, possa invadir esta família, o coração dessas pessoas, ó Pai, e que eles possam sentir o Teu amor e transbordar esse amor, ó Pai, e fazer com que eles sejam a imagem e semelhança do Senhor, e perdoe e peça perdão também, ó Pai. Senhor Deus, nesse momento eu creio, Pai, que há famílias que estão sendo reconstruídas, ó Pai. Há relacionamentos que estavam, Senhor Deus, quebrados, que nesse momento o Senhor está consertando através do perdão, ó Pai. Eu creio, Pai, pelo nome de Jesus, que haverá pessoas neste momento se arrependendo, indo abraçar o pai, abraçar a mãe, por estar, Senhor Deus, perdoando e pedindo perdão, ó Pai. É o que nós oramos, Senhor. Coloca no coração desses teus filhos, ó Pai, o amor para perdoar e ser perdoado também, ó Pai. Se há alguém aqui, Senhor Deus, que está com um problema, Pai, alguma falha do passado, Deus, e não se perdoou, o Espírito Santo toca no coração dele, encha de alegria, Pai, tira a culpa, Senhor Deus, e coloque o seu amor, ó Pai, para que eles possam ser perdoados também, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, Senhor Deus, e todas as mentiras de Satanás sejam anuladas em nome de Jesus. Se você crê, eu gostaria de convidar vocês a dar um glória a Deus aí da sua casa e agradecer por nos assistir. Deus abençoe, tamo junto.